proporciona melhora considerável no raciocínio lógico, facilitando a concentração e o aprendizado. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora e instrutora do método Supera em Goiânia, Érica Vilela. Érica, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da Fonte. Obrigada. Estamos aqui hoje para apresentar um pouquinho sobre o que é o método Supera. Pois é, Érica, o método Supera, a gente pode dizer que é uma academia voltada para o cérebro? Sim. O método Supera é um método de estimulação cognitiva, onde nós vamos trabalhar memória, concentração, raciocínio lógico. Então, é basicamente uma ginástica para o cérebro realmente, é onde nós vamos estimular diversas áreas do nosso cérebro e estimular as nossas habilidades. De que maneira? Que tipo de técnicas que vocês utilizam? Tem algum aval? Como que começou tudo isso, primeiramente, Érica? Sim. O método Supera ele foi criado por um engenheiro do ITA, chamado Antônio Carlos Perpétuo. Ele desenvolveu o método juntamente com psicólogos, pedagogos, para desenvolver as principais habilidades, principalmente para ajudar o filho dele que tinha dificuldade de concentração. Isso há alguns anos, né? Há alguns anos. O método Supera já tem mais de 8 anos, já está no mercado há mais de 8 anos, já temos mais de 100 franquias no mercado. As ferramentas que nós utilizamos, uma delas é o Soroban, eu trouxe aqui para apresentar para vocês. É um instrumento de cálculo, onde utiliza para fazer, as pessoas vão fazer cálculo, mas o objetivo não é aprender matemática com essa ferramenta, é estimular o cérebro para que ele consiga uma velocidade maior de raciocínio, melhorar a concentração, o foco, trabalha também com a autoestima, então tudo isso é trabalhado junto com as ferramentas. O Soroban é uma delas, trabalhamos também com jogos pedagógicos, com as neuróbicas, que você estava comentando, que é quebrar a rotina do cérebro e ativar áreas que normalmente não são ativadas, também com dinâmicas em grupo, com atividade de raciocínio lógico, então são várias ferramentas que nós trabalhamos no método Supera. Essa é uma forma de calcular que veio do Oriente, se eu não me engano, na China, né? Exatamente. Conhecido como ábaco também. O Soroban, na verdade, ele é originário do Suanpan, que é o ábaco chinês, mas o Soroban, ele vem do Japão. Esse daqui é o ábaco japonês e nós utilizamos ele, na verdade, é uma ferramenta que ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar com ele, tanto fisicamente quanto no cálculo mental, então vai estimular o cérebro de várias formas. Então, ele é originário realmente do Japão, esse específico, que é o Soroban. E a única forma de cálculo mental que vocês utilizam é através do Soroban ou tem outras ferramentas também? Não, o cálculo mental ele é trabalhado com o Soroban, mas nós temos diversas ferramentas, como aquelas que eu citei. Tá, antes da gente falar das outras ferramentas, queria saber de você, como diretora e instrutora aí do método Supera em Goiânia, quais são os benefícios do cálculo mental? Ele vai estimular bastante a sua velocidade de raciocínio. Então, vai te ajudar na concentração, então vai desenvolver a concentração e principalmente a velocidade de raciocínio. Então, você vai adquirir, vai ter o cérebro mais ativo, uma resposta mais rápida, vai te ajudar principalmente nessa questão. Como você falou, os objetivos não são matemáticos, portanto, as pessoas que trabalham na área de humanas, entre outras, vão ter benefícios para o raciocínio, não é isso? Sim, exatamente. Nós não trabalhamos a matemática especificamente. O nosso objetivo é exercitar o cérebro e ativar áreas que normalmente não são ativadas no dia a dia. Érica, a partir de quantos anos de idade uma criança já pode fazer parte do método Supera? Nós temos programas para crianças a partir de 3 anos, né, no método Supera, que é o Brincar para Aprender, mas hoje nós trabalhamos na unidade, nós estamos trabalhando com crianças principalmente a partir de 5 anos. Então, a partir de 5 anos de idade, sem limite, até a terceira idade. Qualquer pessoa que queira estimular o cérebro pode fazer o Supera. Pelo que eu estou entendendo, o Supera ele vai ajudar também pessoas que têm déficit de atenção. Muitas crianças, não só crianças, mas nas escolas, muitos professores não sabem lidar com crianças que têm o famoso TDAH, entre outras coisas, e profissionais, adultos que estão aí nas mais diversas áreas, que têm problemas, não sabem resolver um problema de maneira rápida, raciocinar rapidamente. Então, no caso do déficit de atenção, o método Supera também é benéfico?
Sim, ajuda bastante a melhorar justamente essa questão da concentração, ajuda a melhorar a ansiedade, a segurança. Então, ele vai trabalhar também com desenvolver essas habilidades internas, né, digamos, pessoais, essas habilidades pessoais que está relacionado à concentração, à velocidade de raciocínio, autoestima, segurança, concentração, foco, tudo isso o método Supera ajuda. E as crianças que têm TDAH ou adultos que têm esse tipo de dificuldade, desenvolvendo com o método Supera vai ajudar eles a melhorar também essa dificuldade que eles têm de concentração. Agora, pessoas que têm retardo mental, síndrome de Down, que é outro tipo de problema, entre outros, pode fazer o método Supera? Sim, o método Supera ele é indicado para todos os tipos de pessoas, tanto para pessoas especiais quanto para qualquer tipo de pessoa. A única questão, ele precisa conseguir trabalhar com essas ferramentas, desenvolver de forma individual. Ele precisa conseguir desenvolver isso individualmente, sem acompanhamento de um professor o tempo todo, porque as aulas são em grupo. Tá? Você falou aqui sobre isso, trouxe o Soroban, né, um instrumento importante para o método com relação ao cálculo mental e outras técnicas. O que você pode relatar para a gente aí? Bom, as outras ferramentas que nós trabalhamos tem as apostilas. Nós trabalhamos com apostilas de raciocínio lógico, onde os alunos vão aumentando o grau de desafio. Então, o método está baseado nos preceitos da neurociência, que é a novidade, a variedade e o desafio crescente. Em todas as ferramentas que nós trabalhamos, nós vamos desenvolver dessa forma. Então, vai apresentar algo novo, vai desenvolver isso e vai aumentando o grau de desafio. Então, nas apostilas, nós vamos trabalhar dessa forma. Tem também os jogos pedagógicos, onde os alunos vão trabalhar com mais de 80 jogos de tabuleiro, individuais e em grupo, em sala de aula. Tem também as dinâmicas em grupo para desenvolver a parte de socialização, de capacidade de liderança. Então, essas ferramentas, todas elas, e as neuróbicas, que a gente comentou, que são aqueles exercícios para quebrar a rotina do cérebro, onde o aluno vai fazer, por exemplo, uma atividade com a mão não dominante, vai colocar um relógio na mão que ele não está acostumado, vai andar de costas. São várias ferramentas que eles vão trabalhar, várias ferramentas e técnicas que eles vão desenvolver durante as aulas. Bom, Érica, nós estamos ao vivo nesse momento para todo o Brasil através do satélite B4 Star One e eu acredito que existam outras unidades do método Supera no Brasil. Sim. Quantos mil alunos já foram treinados? Mais de 30 mil alunos já foram treinados pelo método Supera. Isso a nível do Brasil, né? Isso, exatamente. Através das mais de 100 unidades que nós já temos em todo o país. Que tipo de malefício, Érica, o sedentarismo cerebral, se é que a gente pode utilizar essa expressão, pode causar para a pessoa? Bom, assim como o sedentarismo para o corpo, ele vai causar uma dificuldade para desenvolver as atividades do dia a dia. Quanto menos você estimular o seu cérebro, menor é a resposta que ele vai dar. Então, você vai ter uma velocidade de raciocínio menor, uma resposta menor, uma memória, né, com dificuldade de memória, lapsos de memória. Então, você vai começar a ter dificuldades de guardar compromissos, um raciocínio mais lento, dificuldade de fazer cálculos. Então, tudo isso são malefícios da falta de exercício cerebral. O método Supera, ele não é só voltado para quem tem déficit de atenção ou alguma dificuldade, não. As pessoas que já têm um bom raciocínio podem usufruir e maximizar o seu potencial, seja de raciocínio lógico, entre outros, também, Érica? Sim, o método Supera, ele vai ajudar aquelas pessoas, tanto que têm dificuldade de aprendizagem, quanto aquelas pessoas que querem melhorar as habilidades que elas já têm. Então, crianças, pessoas com altas habilidades também podem trabalhar no método Supera, que eles vão desenvolver mais ainda as habilidades que eles já têm. Você acredita que, se for usado desde criança, esse tipo de técnica pode evitar? Porque a gente vê muitas pessoas aí tomando Ritalina, ginkgo biloba, né? Ritalina é controlado, ginkgo biloba não. Para poder estimular a concentração. Conheço pessoas que estão em universidades
tomando Ritalina. Você acredita que com um tipo de técnica como esse, usado da maneira correta, pode evitar que no futuro a pessoa não tenha dependência de remédios para se concentrar? Com certeza, o método ele vai ajudar a desenvolver essas habilidades de concentração. No entanto, o método ele não substitui algum tipo de problema que a criança ou a pessoa apresente. Então, assim, nós complementamos isso. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem dificuldade de concentração e precisa utilizar a Ritalina, com o método Supera, ele vai conseguir desenvolver mais essa habilidade e não ficar tão dependente de medicamento. Então, vai ajudar ele também a superar essas dificuldades. Quem quiser mais informações sobre o método, pode acessar o site? Exatamente, pode entrar no site, que é o www.metodosupera.com.br, ou também lá tem informações sobre a nossa unidade, tem o telefone, quem quiser procurar a unidade aqui em Goiânia também pode entrar em contato através do site. Muito bem, nós conversamos com Érica Vilela, ela que é diretora do Método Supera aqui em Goiânia, falando aí sobre esse assunto que é inusitado ainda para nós brasileiros, mas que está presente em vários estados do Brasil. E muito obrigado pelos esclarecimentos, por nos trazer essa ferramenta aqui que, com certeza, muita gente não conhecia em casa. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade.